Fala, trader, beleza? Eu quero compartilhar com você uma operação que nós fizemos hoje aqui no índice Bovespa, no mini índice futuro, e quero compartilhar com você todo o contexto técnico dessa operação, né? Qual foi a minha visão para fazer esse trade, né? Ou seja, desde do conceito macro até o gatilho, o tomada de decisão de compra, né? Que foi o que aconteceu nesse trade, foi uma compra, né? O alvo que eu projetei dessa operação, o stop e, consequentemente, o trailing stop, tá? Ou seja, quero compartilhar com você toda a abordagem, né? Antes e depois do trade que se desenrolou nessa operação que proporcionou para a gente um alvo final de 550 pontos da forma que eu acabei conduzindo, que foi basicamente no candle a candle, tá? Mas foi um trade que basicamente aí já teria, né, digamos assim, ele, dependendo da forma que você conduzisse, né, você ainda estaria até posicionado nessa operação aí, já teria batido uma máxima aí de 900 pontos, tá? Bem, se você não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, já estou no mercado basicamente há 8 anos, tá? E quero compartilhar aqui com você, nesse canal do YouTube, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, aulas técnicas e domingo, né, análise semanal de mercado, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e aproveita para deixar o seu like aí e fazer esse canal realmente se desenvolver, tá bom? Que mais pessoas venham, né, que estão iniciando no mercado consigam alcançar esse canal. Se você acha que o assunto abordado aqui realmente é importante, é relevante e que vai ajudar não só você, mas aqueles que também estão iniciando, porque é muito amplo o mercado financeiro e nós sabemos que em todas as profissões existem realmente as pessoas que têm compromisso em ajudar, em ensinar, né? E nem todos realmente pensam dessa forma. Isso não é só no mercado financeiro, em outras áreas também são assim, mas, né, aqui no mercado financeiro, na qual é onde eu estou inserido, eu posso falar com particularidade que nem todo mundo tem um compromisso realmente de ensinar de uma forma verdadeira, tá bom? Bem, deixa eu compartilhar aqui a tela com você e a gente já vai seguir aqui sem muita delongas aqui para essa operação que se desenrolou no índice, beleza? Então foi o que eu falei, né? Foi uma saída final aqui de 550 pontos. Esse trade ele teve um stop inicial de 200 pontos com um alvo, uma saída final de 550 pontos. Então, basicamente foi um trade, né, que proporcionou aí um risco retorno aí quase de 3 para 1, né? Então não foi um trade ruim, foi um trade muito bom. Inclusive, eu sempre falo sobre a importância de a gente trabalhar o risco-retorno das nossas operações. Isso é muito importante, tá bom? Deixa eu fechar aqui para a gente ter uma maior amplitude de tela possível. Primeiro cenário que eu quero observar com vocês aqui. No pregão de sexta-feira, né, ou seja, da última sexta-feira, o mercado fez esse movimento de alta, vindo testar essa região aqui dos 132.500 mil pontos, tá? Ou seja, foi um movimento de alta legal. Só que observa que aqui ele deixou para a gente um possível cenário clássico de reversão que poderia ou não se validar no pregão de hoje. Então, basicamente, o que seria aqui esse cenário? Nós tivemos aqui uma formação de oco, né, que ele deixou aqui já formalizado na sexta-feira. Então, nós tivemos aqui o fechamento de sexta-feira. Observa que no dia de hoje ele já abre aqui basicamente nessa região, ou seja, o mercado não teve gap, isso é muito interessante. Ele faz esse pequeno movimento de alta, e aí se você considerar esse movimento de baixa, ele basicamente retraiu 61,8%, né? Olha só, 61,8%, inclusive bem simétrico, tá? E aí ele entregou esse movimento de baixa aqui. Como eu cheguei um pouquinho mais tarde no mercado, eu acabei não conseguindo pegar essa venda. Onde que poderia ter sido uma venda acontecendo aqui no índice? Eu poderia vender exatamente essa barra aqui, que foi a barra, deixa eu ampliar aqui, foi o candle 8, tá? Seria um trade de rompimento, especulando aí o acionamento, a validação dessa formação de reversão conhecido como ombro, cabeça, ombro, ou oco, como você queira chamar. Tá? Seria basicamente um trade acreditando num movimento corretivo do movimento de sexta-feira. E aí, geralmente, as principais, né, os principais movimentos corretivos, geralmente ele vai se desenvolver até a região de 61,8, né? E eu não só tinha aqui nessa região uma região, ou seja, toda essa região aqui dos 131 mil pontos, ela tinha muito potencial para segurar o índice aqui. Eu tinha nível de preço dos próprios 131 mil pontos, eu tinha a retração de 61,8 dessa região, eu tinha basicamente a confluência de duas linhas de tendência, duas LTAs também, né, traçados de pontos diferentes, passando aqui nessa região. Não só isso, mas era também uma região de realização de lucro. Então, por exemplo, se eu projetasse a própria figura para baixo, ou seja, né, como que eu projeto uma formação de oco para baixo? A própria extensão dele, a partir da máxima até a neckline, e aqui eu consigo fazer a minha projeção. Então, observa só aqui, ó, era uma região de realização de lucro. Outra forma de fazer essa projeção seria, por exemplo, fazendo o próprio espelhamento entre a máxima e mínima de hoje projetando para baixo, na qual ele veio no terceiro alvo. Enfim, você consegue observar, então, aqui que era uma região de realização de lucro. Ia ser um trade interessante, porque ele ia nos proporcionar um stop aí de 200 pontos, né? E ele teria feito um movimento final de 800 pontos. Não quer dizer que talvez eu pegaria todo esse movimento,
mas ele andou 800 pontos. Assim também como esse trade aqui, eu saí com 550 pontos, mas ó, dependendo da sua condução, você está posicionado e ele já bateu aqui 900 pontos, tá? Então a gente não precisa, na verdade, pegar toda a movimentação do mercado para a gente realmente, né, digamos assim, ter um trade positivo e um bom payoff, né, um bom risco-retorno. Mas a gente tem que tentar extrair o máximo desse movimento, beleza? Essas linhas de tendências aqui, eu tracei lá pelos 60 minutos. Então, olha só, eu tinha dois pontos aqui, eu tinha essa conexão aqui e tinha essa conexão aqui, dando para mim aqui uma região de LTA. Acabou que se tornou também uma região de LTA, beleza? Então, foi uma região que eu fiquei muito atento, tanto que o pessoal que estava vendido aqui do projeto, eu falei, ó, fica atento para realizar nessa região aqui, tá? Porque é uma região que tem potencial para segurar ele. Eu cheguei mais tarde, eu cheguei 10 horas, então quando eu cheguei o mercado já estava por aqui, ó. Acabei perdendo esse movimento, tá? Mas foi sim um trade que tinha contexto para fazer uma venda aqui nessa região. Deixa eu só olhar aqui uma coisa, que era VWAP, é isso aí, ó. Poderia pensar até na venda do candle 7, mas eu esperaria provavelmente o candle 8, que seria, né, uma barra fechando aqui, validando aqui essa formação de ombro, cabeça, ombro aqui, rompendo essa região de neckline, tá? Tudo bem, como eu já estava ciente dessa região, que ele tinha potencial para segurar nessa região, eu aguardei aqui um evento completo de reversão, tá? E aí o que ele fez? Ele fez esse primeiro movimento de alta, observa que temporariamente ele começa a respeitar essa região de neckline, era esperado que isso acontecesse. Então, observa que nessa barra 21, né, entrou aqui muita ordem de venda. E aqui valida um processo que eu chamo de Bear Trap. Inclusive, se você não conhece esse evento de Bear Trap, tá? Eu recomendo que você vá lá no meu Instagram e você faça o download do e-book que eu escrevi com mais ou menos 40 páginas, onde eu explico quais são os principais motivos dos stop loss que acontecem no day trade, que são esses eventos de bull trap e bear trap. Ou seja, esse candle 21, ele configurou um bear trap, ou seja, uma armadilha para vendidos, tá? E aí dentro desse e-book você vai realmente entender o princípio que eu abordo sobre esse conceito de bear trap e bull trap. Então, era esperado que na superação dessa região aqui de máxima, né, o índice pudesse ganhar uma aceleração no preço, né? Por quê? Porque eu tinha a pressão dos compradores empurrando o mercado para cima e eu tinha os stops dos vendidos aqui nessa região, que eram ordens de compra. Se você vende essa barra 21 e coloca o seu stop loss aqui é de quê? Um stop é uma ordem de compra, tá? E aí você observa que a barra que sai estopando, olha como que é uma barra, né, de destaque, uma barra de força, provavelmente um dos maiores volumes do dia, se não foi a maior, uma das, né? Olha só, né? Apesar que aqui ela ficou na média, né? Ela não se destacou tanto, né, da maioria do volume do dia, mas foi um bom volume, né? Validando o evento aí que eu chamo de Bear Trap. Isso acontece basicamente, pessoal, todos os dias, tá? Todos os pregões você vai ter pelo menos um evento como esse. Pelo menos um evento como esse você vai ter. Na sexta-feira, nós tivemos mas ele foi bem, bem destacado nos 2 minutos. Olha só, nos 2 minutos. Inclusive, se você não... Deixa eu abordar aqui um ponto importante com você. Domingo agora aconteceu a 5ª mentoria do protocolo Bereshit, tá? O protocolo Bereshit, ele é um espaço educacional criado por mim, tá? Onde você vai ter uma vivência comigo durante 12 meses, ou seja, você vai passar 12 meses comigo em diferentes ambientes educacionais que eu vou estar te orientando em todos eles. Então você tem acesso, quando você se torna um membro do protocolo Bereshit, você tem acesso ao Jornada Bereshit. Jornada Bereshit é um curso gravado com 30 aulas, 7 módulos, onde eu vou abordar desde os princípios mais básicos até os princípios mais avançados da negociação através da ação do preço, ou seja, você pode chamar de análise técnica clássica ou price action, como você queira chamar. Vai ter também aulas sobre trade, sobre gestão, gatilhos operacionais, tem módulos só sobre Fibonacci, é um curso bem completo. Só que quando você entra no projeto, você não tem somente esse curso para te orientar. Você vai ter outros ambientes educacionais que vão acontecer em momentos diversos para te instruir, para direcionar e para você ter um pacote completo educacional. Você vai ter 3 encontros comigo no formato de sala ao vivo com tela compartilhada via Zoom, tá? Durante a semana. Então, durante a semana, 3 dias nós vamos estar juntos operando. Você vai ter acesso a 2 mentorias mensais, ou seja, a cada 15 dias eu dou uma mentoria e você vai ganhar uma consultoria, isso é um bônus, tá? Uma consultoria individual direto comigo, tá? E aí, nesse domingo agora, que foi a 5ª mentoria do projeto, inclusive essas mentorias elas estão gravadas. Se você entrar no projeto, lá na área de membros, você já vai ter acesso ao curso e mais essas 5 mentorias que estão disponíveis. A última mentoria
A primeira mentoria eu abordei sobre esse evento de Bear Trap, Bull Trap, além do e-book, quando você entra no projeto você tem a aula sobre esse evento, que é um evento muito importante para você entender o conceito, tá? E você tem aí toda essa estrutura de apoio, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, se você tiver interesse em mais informações aí sobre o projeto, ok? Então vamos lá, retornando aqui a linha de pensamento aqui do cenário de hoje. Então, o que eu tinha aqui? Eu tinha um movimento de baixa, o mercado começou a criar um evento de reversão numa região macro de suporte, então era esperado esse movimento. Eu já poderia pensar numa compra nesse candle 26, acabou que eu estava olhando para outros ativos e não consegui pegar o time aqui. Aí ele fechou esse candle 27, eu esperei mais um pouquinho, ele fechou esse candle 28, rejeitando novamente nesse topo anterior, e aí ele colocou essa barra 29. O que eu tenho aqui basicamente nessa região? O que estava acontecendo aqui nessa região? Eu tinha basicamente aqui o que eu chamo de pullback pré-rompimento. O mercado, antes de ele romper, ou um pouquinho depois que ele rompe, ele dá um evento de pullback pré-rompimento. Se você for, por exemplo, num gráfico menor, você vai notar isso aqui de forma mais precisa. Então, olha só, você tem um movimento principal impulsivo. Olha que coisa linda aqui, ó. Correção A, B, C, tá bom? Escola de Elliott, tá bom? Movimento impulsivo, olha que você vê uma pequena correção. Aqui, meus 2 minutos, é notável uma flâmulazinha, ó, uma flâmulazinha. Então, um pivôzinho pré-rompimento aqui, e aí nós tomamos essa compra. Então, você teve onda 1, onda 2, e esse movimento que está acontecendo, onda 3. Cara, é o melhor movimento para se operar, é esse movimento que nós operamos aqui. Nem todos os dias nós vamos conseguir pegar esse movimento, nem todos os dias o mercado vai criar esse evento, mas quando você consegue, ele é o melhor movimento. Então, quando eu entrei, eu já esperava que poderia ser uma possível onda 3 dentro do intradiário, tá? Trabalhando o Elliott dentro do intradiário. Não estou olhando para os dias anteriores. É uma abordagem minha também que eu uso para facilitar a leitura, a contagem das ondas de Elliott e também, claro, a execução. Não adianta você ficar só contando ondas. Você tem que saber realmente como operar e tirar proveito disso. Senão, só a teoria. Não adianta você voltar no gráfico aqui depois do final do pregão e você falar, nossa, aqui foi onda 1, 2, 3, 4, 5, é legal. Mas e aí, o que está sendo útil para a sua parte operacional? Entende? Isso que é importante, tá? E aí eu fiz uma compra aqui nessa barra 29, tá? Na superação da barra 29, stop na mínima dela. Esse stop aqui, ele foi um stop bem agressivo, tá? Ele foi um stop bem agressivo, bem curtinho. Pro índice, é um stop muito perigoso por causa dessa volatilidade que o índice geralmente está, né? Então, por exemplo, foi uma compra aqui na superação e foi um stop na mínima desse candle aqui. Deixa eu tirar essa linha, deixa eu tirar isso aqui e deixa eu tirar, deixa aí por enquanto para uma questão didática, tá? Foi esse stop aqui, tá? 200 pontos, não, se você medir, ó, 200 pontos, tá aí, tá? Ele deixou essa barra 30, um candlezinho feio, né? Candlezinho feio, deu um calorzinho legal aí, né? E aí depois ele colocou essa barra 31. Na hora que ele começou essa barra 31, 32, 33, aí o que eu fiz? Qual foi a projeção para esse alvo aqui? Eu especulei que ele poderia devolver pelo menos 100% do movimento de baixa, especulando então uma volta em V. Só que se esse movimento aqui era uma possível onda 3, eu poderia esperar pelo menos ele indo buscar o segundo pivô, que era o 100% da onda 1, que seria exatamente esse movimento aqui, ó, 100%, olha só, barra 41 e ainda está na região, tá? E aí o que foi aqui o alvo dessa operação? O alvo dessa operação era um alvo de 900 pontos, né? Se eu colocar aqui de forma precisa, só que eu tinha arredondado para 800 pontos, basicamente aqui nessa barra 37. Todavia, a gente não pode, né, deixar um mercado bem esticado como esse fazer uma correção mais acentuada. Eu escolhi fazer o meu trailing stop nesse trade de candle a candle, tá? Então, por exemplo, existem várias formas de você fazer a condução de um trade. Inclusive, eu tenho uma aula aqui onde eu falo só sobre trailing stop. Eu vou deixar ela aqui no final desse vídeo, tá? Ela vai aparecer para você disponível no final desse vídeo para você assistir, se você ainda não assistiu, sobre trailing stop, que é muito importante. Não adianta só você acertar o momento de entrada, de compra, de venda, mas você não conseguir gerir os seus trades, tá bom? E aí, como que eu fui gerindo basicamente esse trade? Eu fui basicamente no candle a candle. Então, stop de 200 pontos e ele me tirou aonde? Ele me tirou exatamente aqui nesse candle 36 com 550 pontos. Né? Você fala, caramba, ele só beliscou e foi no alvo, né, de 800 pontos, se realmente aconteceu. Mas ele poderia falhar nessa região. Observe que essa região já é uma região de preço que tem potencial para parar o índice aí, tá bom? Não quer dizer que ele vai reverter, mas é uma região que pode segurar mais ele aí. De qualquer forma, foi um trade muito bom, né? Ele me proporcionou um risco-retorno de 2 para 1,5, ou seja, eu arrisquei 1 e tive um retorno de 2,5. Um trade fantástico. Trades que me oferecem um risco-retorno de pelo menos, no mínimo, 2 para 1, já é totalmente favorável
eu entrar nessa operação. Trades que oferecem um risco-retorno menor que 2 para 1, eu não gosto de operar. Isso é uma questão minha. Vai ter traders que vão defender o princípio que você precisa ter uma acertabilidade alta e o risco-retorno não importa. Pode ser 1 para 1 ou até inferior. Eu acho muito ruim a gente trabalhar com payoff negativo. Então eu sempre vou buscar como a minha formação principal ser um seguidor de tendência, eu sempre vou tentar extrair o máximo daqueles movimentos. Vai ter trade que ele não vai se desenvolver, faz parte, mas aqueles trades se desenvolver, eu quero extrair o máximo, tá? Observa que esse evento ele já sai acima da VWAP, então a VWAP é muito importante para essa tomada de decisão, e já era um movimento que ele estava trabalhando acima da média de 9 períodos. Como eu falei, aqui seria uma compra excelente nessa barra 26, tá? Mas eu acabei perdendo aí o time dela. Parece bobagem, mas foi uma diferença aí de 250 pontos, que no barra eu teria saído com 800 pontos, tá? Mas tudo bem, aqui você poderia comprar, a barra 27 você poderia comprar, a superação dessa barra, calma aí, 26, né? 28 você poderia comprar onde eu comprei aqui também, poderia comprar até essa barra de ignição aqui, tá? Porque se você olhar, olha só, qual que é a barra que valida o acionamento do pivô? Qual que é o candle, né, que valida o acionamento do pivô, que realmente validou o acionamento do pivô? Você consegue me dizer qual que é o candle que valida aí o acionamento do pivô? Você não pode ter dúvida sobre isso, tá? O candle que valida o acionamento do pivô foi o candle 31. Então, se eu entrasse num trade mais clássico, chamado de acionamento, eu poderia entrar nessa superação, aí o stop aqui, ou eu poderia entrar nessa barra com stop na mínima dela, tá? Ó, ruim ou não, esse trade dessa barra já bateu quase 800 pontos, era um stop aí de uns... Cara, aqui era um stop de 400 pontos, não tinha muito o que fazer aqui, tá? Mercado volátil, stop grande, consequentemente, movimento grande, tá? Bem, então basicamente esse foi o contexto aí dessa operação, né? Falando desde do antes, né? E da possibilidade que ele deu de venda anterior, da região de preço, da possível possibilidade de reversão. Então esse evento aqui eu aguardei, né? Eu até especulei esse evento com o pessoal antes de acontecer que a gente poderia ter um evento de reversão por causa da força dessa região, né? E aí a gente fez o quê? Basicamente nós só esperamos aí o gatilho para a gente posicionar o nosso trade aí. Perfeito? Bem, acho que basicamente é isso que eu queria compartilhar com você nessa aula. Eu não vou alongar muito aqui nessa aula. Então, observa que é muito importante você realmente saber todo o processo anterior, durante e pós o trade. Não só onde você compra ou vende, mas aonde você posiciona o seu stop, como que você conduz o seu trade, né? Aonde você vai trabalhar o seu alvo, conhecer as regiões, né? Onde é a região que tem potencial para parar o preço, qual que é a região que tem potencial para o mercado reverter, enfim, tudo isso é muito importante. E eu estou aqui basicamente, né, 4 vezes na semana trazendo aqui informações educacionais que vai corroborar para a sua caminhada no mercado. Beleza? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Tem acesso lá ao meu Instagram. Basicamente todos os dias eu estou postando lá alguma coisa, principalmente nos stories. Então acompanha lá que você vai gostar bastante aí do nosso projeto. Beleza? Um abraço e até a próxima.